Bom, boa noite a todos e todas. Nosso encontro Espiritualidade Cívica. Eu vi que um monte de gente levantou a mão, é a primeira vez que vem no Cívico. E então é o primeiro encontro de Espiritualidade Cívica. No primeiro não estiveram. Nós falamos sobre espiritualidade. Hoje vamos falar um pouquinho diferente. Mas antes eu queria fazer um registro, e um registro de homenagem, e de homenagem póstuma ao Dr. Roberto Kigała. A violência é uma das faces mais cruéis da nossa realidade e da realidade da nossa cidade de São Paulo. E a violência despropositada colheu uma das pessoas mais extraordinárias que essa cidade abrigava e acolhia. E eu queria fazer esse registro e convidei o Jorge Camargo, que é um amigo, que compôs uma canção em homenagem ao Dr. Roberto enquanto ele estava vivo. E no dia do seu sepultamento nós podemos lembrar e lembrar da sua memória, pedindo a Deus que abençoe e console a sua família e fazer esse registro de gratidão a Deus por uma vida, uma biografia tão inspirativa. E há uma tradição cristã que diz que os justos nunca morrem em vão. E também na tradição cristã se diz que o sangue dos mártires é que torna o solo do bem frutífero. Então é com essa expectativa que nós lembramos hoje da memória do Dr. Roberto Kigała. Então, Jorge, por favor. Boa noite. Alô? Alô? Som. Boa noite. Eu sou, entre outras coisas, músico, e eu conheci o Dr. Roberto há cerca de 2 anos. Nós estávamos participando de um evento comum, e eu tomei contato com o trabalho dele, que é um trabalho fantástico. E aí nós estabelecemos uma amizade instantânea. Ele conhecia parte do meu trabalho, e nós mantivemos contato. E um dia ele falou: "Você quer conhecer meu trabalho?" Ele foi me buscar em casa, 8 horas da manhã, e nós passamos praticamente o dia conhecendo as suas carretas e todo o seu projeto. E eu fiquei tão impressionado com tudo que eu vi, e depois assisti uma reportagem dele na Globo falando sobre a sua inspiração, que era o seu pai, que no seu leito de morte disse assim: "Você quer ser um médico? Então você vai ser um médico de verdade, um médico humano." E ele levou isso a cabo. E esse diálogo do pai com ele ficou na minha cabeça. E eu escrevi essa canção e mandei para ele. Falei: "Doutor, isso aqui é inspirado na sua vida." E ele ficou muito emocionado e disse assim: "Nós precisamos gravar isso, precisamos fazer isso." E, infelizmente, essa notícia nos tomou de assalto. Enfim, eu queria fazer para vocês hoje à noite. O título da canção é "Deixa a Vida Se Multiplicar." Deixa eu pegar a letra aqui. Um dia um velho pai abriu seu coração, dizendo: "Filho, em tempos que virão, faça tudo o que puder fazer
Seja quem você precisa ser. O grão que se plantou precisa de atenção, de sol e chuva, força da estação. Deixe aquilo que é do chão brotar. Deixe a vida se multiplicar, contagiar esse mundo com a força do bem, compartilhar a alegria do amor que se tem e ver a flor embelezar o coração de alguém. O grão que se plantou precisa de atenção, de sol e chuva, força da estação. Deixe aquilo que é do chão brotar. Deixe a vida se multiplicar, contagiar este mundo com a força do bem, compartilhar a alegria do amor que se tem e ver a flor embelezar o coração de alguém. Um dia um velho pai abriu seu coração. Obrigado. Vai em paz. Eu queria pedir uma salva de palmas ao Dr. Roberto Kigawa. Amém. Amém. Muito bem. Nossa conversa de hoje é sobre a guerra dos deuses. Na primeira jornada, no primeiro encontro que nós fizemos sobre a espiritualidade cívica, eu disse, dentre tantas coisas, que Deus não é um nome, Deus é um título. Deus é um título que colocamos em algo ou alguém. Então, se você puder imaginar uma etiqueta escrito Deus, e você vai colar essa etiqueta em algo ou alguém, na lua, no sol, você vai colocar essa etiqueta em Buda, em Krishna, em Vishnu, você vai colocar essa etiqueta em Jesus, em Yahvé, em Alá, você vai colocar essa etiqueta em God, sei lá em quem você vai colocar a etiqueta. Na tradição cristã, esse nome ou esta etiqueta, esse título, na verdade, foi colocado sobre a comunhão perfeita de três pessoas que nós conhecemos na tradição do cristianismo como Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Três pessoas que dão origem a todo o universo. Três pessoas autoexistentes, por isso dizemos que são eternas. O eterno é aquilo que não tem começo nem fim. O infinito tem começo, mas não tem fim. O eterno não tem começo nem fim. Então, as três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três pessoas eternas e são a fonte ou a origem de todas as coisas existentes. Assim está posto na tradição cristã. Na tradição cristã, o oposto de fé não é incredulidade. E, na verdade, eu cito o Papa Francisco.
Papa Francisco diz que o oposto de fé não é incredulidade, o oposto de fé é idolatria. O oposto de fé é idolatria. E por idolatria, nós podemos entender a adoração de falsos deuses, isto é, você atribuir divindade àquilo que não é Deus. Se não é Deus, se é um falso Deus, é um ídolo, por isso é idolatria. Então, a idolatria é você, em vez de reconhecer como Deus, o Deus único e verdadeiro, você adorar falsos deuses. Essa é, talvez, a expressão mais simplória de compreensão da idolatria, porque dessa compreensão evoluem pelo menos duas outras, que são mais complexas e absolutamente contemporâneas. Porque quando nós olhamos, por exemplo, a tradição bíblica falando sobre ídolos, os ídolos têm nomes, eles são realmente divindades. Mas uma outra possibilidade de idolatria é, em vez de você adorar um Deus que se pretende Deus, é você tratar determinadas realidades do mesmo jeito que se trata um Deus. É devotar-se em termos absolutos a algo ou alguém da maneira como só deve se fazer em relação a um Deus. Fazer com que o sentido da sua existência dependa, em termos absolutos, de algo ou de alguém que não seja Deus. Isso é uma idolatria. E aquilo que é Deus, por definição, é absoluto. E aquilo que é Deus, por ser absoluto, exige devoção absoluta e exige o sacrifício de todas as outras coisas em seu favor. Porque se você preserva alguma coisa contra Deus, essa alguma coisa que você preservou, na verdade, é o seu absoluto, logo é o seu Deus. Então, digamos o seguinte: eu digo que o meu Deus é essa cadeira. Essa cadeira preta é o meu Deus. Ela tem status de absoluto para a minha vida, e toda vez que eu tiver que escolher entre ela e qualquer outra coisa, eu escolho ela, porque ela é o absoluto. Se ela pedir para eu matar o meu filho, eu mato o meu filho, porque ela é o absoluto, o meu filho não é o absoluto. Se ela pedir para eu morrer, eu morro, porque ela é o absoluto. Mas se ela me pedir alguma coisa e eu disser, não, não vou sacrificar isso por você, isso que eu estou preservando é mais importante do que ela. Logo, isso aqui se tornou o meu Deus. Aí eu digo, bom, cadeira, você perdeu o status de Deus agora, isso aqui se tornou o meu Deus. Essa é a idolatria. A pergunta que nós estamos fazendo hoje é muito interessante, e os estudiosos da chamada pós-modernidade estão dizendo que o mundo chamado secular, que abandonou a ideia de Deus, não descartou Deus, não descartou o conceito de divindade. Tipo assim, eu sou ateu, eu não creio em Deus. Então, a princípio, essa fala, eu sou ateu, eu não creio em Deus, sugeriria que essa pessoa descartou o conceito de Deus na sua vida. Isto é, nada é para esta pessoa algo absoluto. Ok? Os estudiosos contemporâneos, eles estão dizendo o seguinte, que o mundo chamado secular, que descartou Deus, não jogou fora o conceito de Deus, apenas aplica o conceito de Deus a outras realidades que não os deuses do mundo da espiritualidade. Existem outras coisas que exigem sacrifícios,
e que nós estamos dispostos a fazer esses sacrifícios por essas outras coisas. Nós estamos dispostos a matar e morrer por essas outras coisas que não são deuses, isto é, e se nós estamos dispostos a matar e morrer por essas coisas que não são deuses, nós fizemos dessas coisas deuses. Então não houve o abandono do conceito de Deus, houve um deslocamento do conceito de Deus. A etiqueta foi mudando dos deuses que estavam no mundo espiritual para deuses que estão no mundo concreto aqui de baixo. E aí nós estamos numa idolatria fática que faz com que a gente estruture sociedades. Talvez a gente fale sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas a outra forma de compreender idolatria, então a primeira é adorar ídolos do mundo espiritual. A segunda é tratar coisas ou realidades ou seres ou entes, seja lá o que for, que não são deuses, como se fossem deuses. Mas há uma terceira forma de idolatria que eu acho que é a mais própria da nossa sociedade contemporânea brasileira, que, em tese, é uma sociedade cristã. O Brasil é católico, o Brasil é evangélico. Quando nós falamos a palavra Deus, nós sabemos de quem nós estamos falando. Nós estamos falando do Pai de Jesus. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós nos benzemos na porta de cemitério, na porta de igreja, nós sabemos falar de Deus. Deus, quando a gente fala de Deus, se eu falo Deus assim para o camarada do táxi, se eu falo Deus ali na Avenida Paulista, se eu falo Deus, a palavra Deus para uma pessoa, eu não preciso explicar de quem eu estou falando. Estou falando do Criador, do Pai de Jesus, do Pai nosso que estás nos céus. Nós estou falando do Pai que está nos céus. Então, não preciso explicar. Então, a idolatria que está presente na nossa sociedade cristã é uma idolatria diferente, que é explicada pelo termo erro de representação, que é falar de Deus o quem certo, porque nós sabemos de quem nós estamos falando, mas nós já não sabemos mais do que estamos falando quando falamos desse quem. É falar do quem certo, mas o que falar é errado. É mais ou menos como se eu falasse assim: você conhece o Pelé? Sabe quem é o Pelé? E se o Pelé aparecesse aqui, o Edson Arantes do Nascimento, ele aparecesse aqui, estivesse aqui nessa sala, provavelmente todos nós apontaríamos para ele. Quem é o Pelé? O Edson Arantes do Nascimento. Quem é? E todo mundo apontar, aquele cara ali. E fale sobre ele. Falei, campeão de basquete da NBA. Você apontou a pessoa certa, mas disse algo errado a respeito da pessoa certa. Isso é erro de representação. É você falar assim, você já ouviu falar em Madre Teresa de Calcutá? Sabe quem é Madre Teresa de Calcutá? Então, foi essa mulher que inspirou a violência na Índia. É erro de representação. Você sabe quem é ela, mas o que você fala a respeito dela não tem nada a ver com ela. Quem com o que deslocado. Isso é erro de representação. E quando você tem um que certo com um o que inadequado em relação ao quem, você distorceu a identidade do quem. Você transformou Deus num ídolo. Você fez com que esse quem se tornasse alguém que ele não é. Quando eu sugiro e sugeri esse título, A Guerra dos Deuses, que, na verdade, a expressão não é minha, é de Michel Louvi, A Guerra dos Deuses, eu estou pensando nesse terceiro conceito de idolatria. Estou sugerindo e crendo que nós sabemos de quem falamos, mas não sabemos mais o que combina ou não combina com esse Deus.
Se eu pergunto para você, você crê em Deus? Você diz o quê? Sim ou não? Quem diz sim? Beleza. Alguém diz não? Não, todo mundo aqui crê em Deus. Que garantias nós temos de que cremos na mesma coisa quando falamos a palavra Deus? Que garantias nós temos? Por isso, o rabino Harold Kushner, ele tem uma expressão interessante. Ele diz assim, que quando alguém diz para ele que não crê em Deus, ele fala, de que Deus você está falando? Fale-me sobre o Deus em quem você não crê. Quem sabe eu também não creia nele. Porque, no fundo, quem crê em Deus é ateu de todos os outros deuses, menos do seu. Eu não creio nesse Deus, nesse Deus, nesse Deus, nesse Deus. Tá, eu creio nesse aqui. Tá, então vamos falar desse aqui. A guerra dos deuses é uma guerra de representação da identidade divina na cultura brasileira. Eu acho que isso é uma das discussões mais importantes que a gente tem que fazer. E por que eu digo isso? Porque nós ouvimos e observamos discursos e práticas legitimadas em nome de Deus, que eu olho e falo assim, não, isso não tem nada a ver com o Deus que eu acredito. Mas ele está falando do mesmo Deus. É como se falasse, não, você está falando de Jesus Cristo mesmo? É de Jesus mesmo que eu estou falando. Eu falo, não acredito. Logo, a pessoa que está falando tem uma ideia a respeito de Jesus que é diferente da minha ideia a respeito de Jesus. Ela tem uma ideia a respeito de Deus que é diferente da ideia que eu tenho a respeito de Deus. Então, o Alberto Caeiro, que na verdade é o Fernando Pessoa, ele diz assim, o universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. Então, a gente, parafraseando o Fernando Pessoa, a gente diz assim, ó, Deus não é uma ideia minha. A minha ideia de Deus é que é uma ideia minha. Confundir Deus com a minha ideia de Deus é que é idolatria. O problema é que os grandes conflitos da humanidade, das civilizações e das sociedades são conflitos em nome de Deus, mas, na verdade, são conflitos em nome das ideias a respeito de Deus. Quem disse isso pela primeira vez, de modo muito claro para mim, foi o José Saramago, que, por sinal, confessou-se ateu. O Saramago escreveu, depois do atentado das Torres Gêmeas, em 2001, ele escreveu um texto chamado O Fator Deus. Então, ele argumentou que quem mata em nome de Deus não mata em nome de Deus, mata em nome de uma ideia a respeito de Deus. O Saramago tinha toda a razão de argumentar isso, porque ele dizia, quem mata em nome de Deus não mata em nome de Deus, porque Deus não existe. Ele era ateu. Então, não pode matar em nome de uma coisa que não existe. Então, mas é possível matar em nome de uma ideia a respeito de uma coisa. Eu digo que Deus mandou eu matar você. Não, espera um pouquinho, mas o Deus, esse Deus aí que você está dizendo que mandou você me matar, não foi o mesmo que mandou você preservar a minha vida? Eu falei, não, ele mandou eu te matar. Então, o grande conflito das civilizações é um conflito ao redor das ideias a respeito de Deus. Por exemplo, você acredita que a ideia que um israelense em Israel, em Jerusalém, tem a respeito de Deus, seja a mesma ideia que um palestino tem a respeito de Deus? Pensa o seguinte, que existem israelenses convertidos à fé cristã, ok? Você pode imaginar isso? Imagina um cara que nasceu em Israel, ele é de origem judaica. O judaísmo é religião, beleza? Ser israelita ou israelense é uma questão de nacionalidade. Então, nem todo israelense é judeu.
Nem todo israelense é praticante da religião judaica, porque judaísmo é religião. Então, o camarada nasceu em Israel, ele é israelense. Inclusive, boa parte dos israelenses hoje são ateus. Nem mesmo no Yahvé eles acreditam, certo? Então, imagina que o cara nasceu em Israel, nasceu em Jerusalém, mas ele se converteu à fé cristã. Ele acredita que Jesus é o Messias e ele se converteu, ele se tornou um cristão. Ele é um israelense cristão. E ele faz parte do exército de Israel. Beleza? E ele tem um problema, que é a faixa de Gaza. Ele está fardado, com a metralhadora na mão, ele acordou e orou o Pai Nosso, e ele pediu a Deus que abençoasse o seu dia, que o protegesse, etc. E ele foi fazer o compromisso militar dele na faixa de Gaza. Bom, só que ali na faixa de Gaza tem uns caras que são palestinos, e eles também se converteram à fé cristã. Eles são cristãos palestinos. Eles se reúnem clandestinamente para orar, para estudar a Bíblia. Eu conheço uns caras lá que fazem isso, eles estão escondidos. E ele também acordou de manhã e ele orou o Pai Nosso. Você acha que esses dois caras, o palestino cristão e o israelense cristão, eles acreditam no mesmo Deus, isto é, o Deus da Bíblia, Pai de Jesus e tal, mas as ideias que eles têm a respeito de Deus, será que são iguais, equivalentes, aproximadas, são compatíveis? Você acha que o Deus daquela senhora que está em Juazeiro, ou que está no Crato, ao redor de toda a comunidade do Padre Cícero, o Jesus dela é o mesmo Jesus do Edir Macedo? Quando ela pronuncia o nome Jesus, ela está se referindo à mesma identidade, ao mesmo o quê desse quem aqui. Então, as ideias a respeito de Deus é que são a base dos nossos conflitos. Porque um cara, em nome de Deus, ele acha que ele tem que higienizar o país. Um cara, em nome de Deus, ele acha que tem que condenar essa fatia da população ao inferno. E esse cara que foi condenado ao inferno por esse aqui, que fala em nome de Deus, com terno, com gravata e tudo mais, dentro dessa multidão que esse sujeito de terno e gravata condenou ao inferno, existe uma multidão que ora para o mesmo Deus. Você está entendendo a pegada? Como é que está conflituoso o negócio no Brasil hoje? Eu estou estarrecido com essa conversa de que não houve ditadura no Brasil, foi um movimento militar, não teve ditadura. Bom, eu li O Brasil Nunca Mais. Se você tiver, por força de melhor expressão, se você tiver estômago para ler O Brasil Nunca Mais, eu li pulando partes que eu não tive condição de ler, o relato da ditadura militar no Brasil, um texto organizado por Paulo Arnes, um arcebispo católico, e pelo reverendo Jaime Wright, que era presbiteriano, por exemplo. Então, foram dois cristãos que participaram ativamente da coleta de documentação e de testemunhos a respeito dos horrores praticados no período da ditadura militar. Mas ali naquele texto, nós temos, por exemplo, o relato de oficiais do Exército Brasileiro, cristãos, membros de igrejas evangélicas no Brasil, batistas, presbiterianos, metodistas. Então, agora você imagina que tem um sujeito sendo torturado e um outro que está torturando, mas os dois acreditam no mesmo Deus. E de manhã, um acordou para torturar e orou o Pai Nosso. E o outro que acordou para ser torturado também orou o Pai Nosso e pediu misericórdia a Deus.
como é que a gente concilia isso? Como é que a gente organiza isso no nosso contexto social? Então, o grande problema, me parece, é que, para mim, não é possível que o Deus do torturador seja o mesmo Deus do torturado, embora tenha o mesmo nome, seja o mesmo quem, mas não tem o mesmo quê. Aquilo que eu consigo defender em nome desse Deus, talvez não seja compatível com aquilo que você defende em nome do mesmo Deus. Entende isso? E vice-versa. Então, essa é a verdadeira guerra dos deuses. É a guerra de representação. É a guerra das ideias que temos a respeito de Deus. A respeito daquele poder, ou daquela realidade, ou daquela entidade, daquele ser que nós tomamos como absoluto e em nome de quem estamos dispostos a fazer sacrifícios absolutos e a exigir sacrifícios absolutos. O mal nunca é tão praticado, ou é praticado com tanta sofisticação e com tanta crueldade quanto em nome de Deus. A história está aí para mostrar isso daí. Mas eu quero crer que o Saramago estava certo. Não é em nome de Deus que se faz o mal. É em nome de uma ideia equivocada a respeito de Deus. Constatada a problemática, eu penso que nós temos que buscar caminhos de solução. Como é que a gente sai disso? Por isso que eu acho que é importante, quando a gente está conversando sobre espiritualidade cívica, a gente pensar sobre que ideias a gente tem de Deus. Nós temos um Deus segregacionista, nós temos um Deus racista, nós temos um Deus machista, nós temos um Deus homofóbico, misógino, nós temos um Deus classista. Nós temos um Deus... Como é o nosso Deus? O que combina com o Deus que nós dizemos que acreditamos? Porque, em nome de Deus, por exemplo, uma igreja na África do Sul sustentou o apartheid. Em nome de Deus, nos Estados Unidos da América, existe ainda a supremacia branca da Ku Klux Klan. Os caras são tudo diácono de igreja batista, né? Um negócio louco. Teve a igreja da Alemanha sustentou o nazismo e um pastor, Dietrich Bonhoeffer, ele sai da igreja, cria um outro movimento cristão contra o nazismo. Quer dizer, tudo em nome de Deus. Olha que loucura, né? Bom, então vamos sair disso. Como é que a gente sai desse negócio? Eu cito agora o meu professor, Jung Mossung, católico, foi meu professor na Universidade Metodista. O Jung, ele sugeriu duas coisas que eu achei muito interessantes. A primeira delas, que ele sugere, é que a gente tenha humildade para admitir que, quando nós dizemos que cremos em Deus, na verdade, nós estamos dizendo que cremos na ideia que fazemos dele. Você perguntar, Ed, você crê em Deus? Eu falo, sim, creio. Em que Deus você crê? Vishnu, Krishna? Que Deus é o seu? Eu, não, meu Deus é o Deus que Jesus me mandou e me disse que eu podia chamar de Pai. Esse é o Deus que eu creio, o Deus que Jesus chamava de Pai. Esse é o Deus que eu creio. Tá, e fale-me sobre ele. Bom, aí a conversa vai ser longa, né?
porque eu sei que tem outras pessoas que falam do mesmo Deus que eu digo que eu creio, e elas dizem que creem no mesmo Deus e que eu não concordo com as ideias que elas têm a respeito desse Deus. Mas o Jung ele vai mais longe, ele diz, bom, temos que ter a humildade de admitir que nós, quando cremos em Deus, nós cremos na ideia que temos a respeito de Deus, e que não podemos confundir a ideia que nós temos a respeito de Deus com Deus, porque isso é idolatria. Então, nós temos que ter a humildade também de mantermos o diálogo aberto a respeito das nossas ideias a respeito de Deus. E que não podemos matar em nome de ideias a respeito de Deus. Nós temos que dialogar a respeito das nossas ideias a respeito de Deus. Nós não podemos impor sobre os outros à força as nossas ideias a respeito de Deus. E acredito que o equivalente oposto a verdadeiro, nós não devemos admitir que imponham sobre nós à força ideias a respeito de Deus. Bom, então nós já temos aí um consenso interessante, é que nós nos opomos a todos aqueles que querem usar a força em nome de Deus. Já é uma coisa interessante para a nossa espiritualidade cívica. Agora, uma outra coisa que eu acho interessante, importante, dentro disso, é que a gente tem que fazer uma opção de referência para as nossas ideias a respeito de Deus. Porque nós somos seres humanos, nós não começamos do zero a cada geração. Nós não somos geneticamente determinados. O João de Barro, ele começa do zero a cada geração, por isso que ele tem sempre a mesma casa. Nós não. Nós não começamos do zero. Então, nós temos toda uma tradição de civilização humana. Nós temos uma pluralidade de culturas, de tradições filosóficas, espirituais, religiosas. E dentro dessa pluralidade toda, naquilo que nos é possível conhecer e daquilo que a gente teve acesso, a gente tem que dizer assim, bom, qual é a referência que eu vou ter de Deus? Para onde eu olho quando eu quero construir a minha ideia a respeito de Deus? Eu, aí falo de mim, apenas de mim, e sei que não estou sozinho, claro, eu olho para Jesus, conforme descrito nos evangelhos, mais precisamente Mateus, Marcos, Lucas e João, no que nós chamamos o Novo Testamento, a parte cristã da Bíblia Sagrada. Eu olho para Jesus, a minha referência para Deus é Jesus, porque eu poderia olhar para o Yahvé do Velho Testamento. Da Bíblia eu poderia olhar o Yahvé do Velho Testamento. Não, mas eu olho para Jesus. Inclusive, o Yahvé do Velho Testamento, eu interpreto à luz de Jesus. Então, eu escolhi essa referência para mim. E aí cito o meu outro amigo, o pastor teólogo Ariovaldo Ramos. O Ari estudava filosofia na USP. E, numa aula, um camarada disse assim que desafiava algum aluno a falar de Deus sem usar a Bíblia. Ele falou, eu topo. Ele falou, bom, o senhor tem que levar em consideração o seguinte, se Deus não existe, é tolice a gente falar a respeito dele. Então, se a gente vai falar a respeito dele, é partindo do princípio que ele existe. A segunda questão é que, se ele existe e não quer se fazer conhecido e não quer se comunicar, não adianta falar a respeito dele, porque a gente não vai conseguir achar. Agora, se ele quer se comunicar, fazer-se conhecido e revelar-se, então vale a pena a gente falar a respeito dele. Então, nós estamos falando a respeito de um Deus que existe e que quer se revelar. Se ele quer se revelar, nós temos que nos perguntar onde foi que ele se revelou, como se revelou, qual é o locus da sua revelação. Aí nós podemos dizer o seguinte, que Deus se revelou igualmente em todas as culturas, em todas as tradições. Bom,
Mas ele seria um tremendo de um sacana, porque ele teria dito que é amarelo para os caras aqui do Oriente, que é azul para os caras do Sul, que é vermelho para os caras do Norte, e ele teria dito uma coisa para cada religião. Ele é um tremendo de um sacana. Logo, a gente tem que escolher, de todas as pessoas que dizem Deus se revelou para nós, qual delas nós vamos usar como referência. Aí, a partir de agora, o senhor resolve o que o senhor vai fazer. Bom, seguindo esse raciocínio do Ari, eu faço a minha escolha, eu escolho Jesus. Jesus, para mim, é a melhor referência do que eu posso chamar de Deus. Bom, mas não me basta chegar em Jesus, porque de Jesus eu posso ir para vários lugares e muitas pessoas têm Jesuses diferentes. Então, eu escolhi 3 critérios para mim, para construir a minha ideia de Deus. E são os 3 critérios que eu acho que podem sustentar o nosso engajamento cívico. O primeiro critério para mim é que Deus está relacionado com a dignidade da vida humana como valor máximo de todo o universo. Por isso que a gente não tem problema em comer um bife no almoço ou no jantar. Nós não temos problemas com a morte dos animais. Nós temos problema com a extinção das espécies. Não temos problema em comer um churrasco. Não temos problema com inseticida. Não temos problema em matar mosquito. Nós temos problema com o desbalanço do ecossistema. Mas em matar mosquito a gente não tem problema. Também a gente não fica escandalizado quando um leão come uma anta. Será se o leão e a anta se encontram em algum momento, né? Se são animais que se cruzam em algum ambiente. Mas, enfim, quando o leão come a sua presa, a gente não fica escandalizado e horrorizado, mas a gente fica estarrecido, chocado, quando um ser humano mata outro ser humano. A gente fica chocado com a guerra, a gente fica chocado com a violência, a gente fica chocado com o abuso de crianças, a gente fica chocado com a fome, a gente fica chocado com o descaso com a saúde pública, a gente fica chocado com isso. Então, a vida humana é um critério para que eu fale a respeito de Deus. O seu Deus, ele é um Deus que preserva a vida humana. Você mata em nome do seu Deus? Você mata seres humanos? Você sacrifica seres humanos em nome do seu Deus? Se você diz sim, o seu Deus não serve para mim. Porque eu só posso crer num Deus que preserva a vida humana. O segundo critério para mim é a vida humana. Eu colocaria antes a vida de todos os humanos. O seu Deus estratifica seres humanos entre sacrificáveis e não sacrificáveis. O seu Deus faz hierarquia entre seres humanos e diz, esses daqui você pode sacrificar e esses aqui não. Né? O seu Deus faz distinção de qualidade entre seres humanos. Se a sua resposta é sim, eu digo, o seu Deus não serve para mim, porque eu só posso crer num Deus que preserva a vida de todos os seres humanos. Porque não existe um ser humano de segunda categoria, não existe um ser humano que não tenha uma dignidade que lhe é intrínseca pelo fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. E é claro que eu estou me reportando à minha tradição cristã. Uma coisa muito importante que eu aprendi é que seres humanos não têm valor. Seres humanos não têm valor. Quem tem valor é esse aparelho. Isso aqui tem valor. Inclusive,
o valor disso aqui é maior do que o valor desse aqui. Isso aqui tem valor. Se você perguntar para mim agora, Ed, qual dos dois você sacrifica primeiro? Tó. Sacrificado. Porque isso aqui tem valor. Agora, seres humanos não têm valor. Têm dignidade. Estão fora da contabilidade. Você não pode dizer que esse ser humano vale 3x, aquele 2x, aquele 5x. Não, todos os seres humanos têm dignidade. Você não pode estratificar, porque ser humano está fora da categoria de valor. Então, quando eu falo da minha ideia de Deus, eu falo de um Deus que está associado à vida humana como valor máximo e à vida de todos os seres humanos como valor máximo. Mas eu tenho um terceiro critério, e eu acho que ele é controverso. Mas eu me arrisco a expressá-lo e a oferecê-lo, porque é um critério meu, não precisa ser seu, mas é meu. E é um critério que eu aprendi com os teólogos da América Latina. Quando eles dizem que se você tiver que fazer prioridade de cuidado, escolha o órfão, a viúva, o estrangeiro, o idoso, a criança, o pobre. Eu diria, escolha as vítimas. Escolha as vítimas. Porque Deus não tem partido, né? A gente está discutindo escola sem partido, então vamos falar de Deus sem partido. Não, Deus não tem partido. Mas Deus tem lado. Deus tem lado. O lado de Deus é o lado da vítima. E isso é uma coisa que eu acho que nós estamos perdendo. Nós temos um mundo com muitas vítimas, com bilhões de vítimas. E nós temos uma cultura sendo criada no nosso país em que o Deus que está sendo venerado é um Deus dos fortes, dos poderosos, dos ricos, dos bélicos. O Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que se revela em Jesus, é o Deus das vítimas. É o Deus do sem voz, é o Deus do sem poder, é o Deus do sem respeito, é o Deus do sem direito, é o Deus do despossuído. O Deus de Jesus é esse. Eu tive um insight quando teve a tragédia de Mariana. Escrevi um texto sobre isso. E fiquei imaginando se eu fosse pastor lá em Mariana. E fiquei imaginando que depois daquela tragédia, os poderosos iriam buscar os que foram vítimas da tragédia para fazer um acordo de indenização. Imagina isso. O sujeito ali perdeu tudo, inclusive pessoas da família, e agora vai ter uma reunião em que vem aqui o pessoal que vai indenizar as vítimas da tragédia, ok? Eu sou pastor na cidade. Os poderosos vêm para mim e dizem assim, pastor, o senhor pode ir conosco nessa reunião e nos ajudar a fazer um acordo de conciliação e conversar com aquela população que queremos indenizar? Eu diria, desculpa, eu não posso, porque eu vou com eles ouvir qual é a proposta que os senhores vão fazer. Eu não chego na reunião do lado dos senhores. Eu chego na reunião junto com eles, para ouvi-los.
Eu não chego na reunião com os senhores para apresentar propostas às vítimas. Eu chego na reunião com as vítimas para ouvir a proposta dos senhores. Porque esse é o meu terceiro critério. O meu terceiro critério é que eu tenho que dar prioridade às vítimas. E hoje isso no Brasil parece que não está sendo muito popular. Porque o Deus que está sendo celebrado hoje no nosso país, eu já tenho até dúvidas se é um Deus que preserva a vida humana, ou se ele preserva a ordem, se ele preserva o mercado, se ele preserva uma classe social dominante. Eu não sei o que o Deus que está sendo celebrado no Brasil hoje está preservando, se é de fato a vida humana. Segundo, eu tenho dúvida se o Deus que está sendo celebrado e adorado hoje no Brasil é um Deus que preserva a vida de todos os seres humanos. E terceiro, não tenho dúvida que o Deus que está sendo adorado e celebrado hoje no nosso país não é o Deus que preserva as vítimas. É um Deus que legitima os que fazem vítimas. O grande problema que nós temos é que na guerra dos deuses, ou que em paralelo à guerra dos deuses, acontece uma outra guerra. A guerra entre aqueles que acreditam em deuses. E nós que acreditamos em Deus, e acreditamos na nossa ideia a respeito de Deus, estamos na arena pública. Então, eu creio que nós devemos ir à arena pública, sim, em nome do Deus em que cremos. O Desmond Tutu, arcebispo da cidade do Cabo, na África do Sul, ele disse que nada mais político do que dizer que religião e política não tem nada a ver uma com a outra. Então, sim, nós temos que ir para a arena pública. Nós temos que ir para a polis, fazer política, em nome do Deus em que nós cremos. Ou em nome da nossa ideia de Deus. Eu proponho que a espiritualidade cívica seja uma ação política de cidadania baseada num Deus que tem Jesus como referência e que tenha a defesa da vida humana como valor máximo, a defesa da vida de todos os seres humanos e com uma prioridade às vítimas, especialmente aos pobres, que no nosso país são milhões e milhões. Muito obrigado, era o que eu tinha para hoje.